Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos em mais um estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Inscreva-se no nosso canal e conheça também as outras nossas redes sociais que nós temos disponíveis no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever, você terá a oportunidade de acessar todas as nossas aulas, todos os nossos cursos. Confira! Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar sobre João Batista. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do EAD e vamos exatamente hoje analisar a missão de João Batista à luz da doutrina espírita. Lembrando que nós, no EAD, livro 1, temos lá também uma aula reservada para João Batista. Naquele momento, lá no EAD, livro 1, nós estudamos mais a infância dele, a preparação, a vinda dele para cá. E hoje nós vamos estudar isso também, mas nós vamos destacar um pouco mais no que tange à sua mensagem, no que tange aos seus exemplos, no que tange à sua missão aqui no planeta Terra. Claro que os assuntos se parecem porque é o mesmo tema, mas o enfoque é um pouquinho diferenciado na aula de hoje. As ideias principais que a nossa apostila nos traz sobre João Batista são as seguintes. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Então, nesses dois parágrafos, nós identificamos no primeiro momento como um missionário pode ser reconhecido, não apenas pelaquilo que ele fala, pelas palavras que ele coloca, mas pela superioridade da sua pessoa, da sua moralidade, pelas suas virtudes, que são as suas qualidades morais, pela grandeza de si mesmo, não apenas grandeza da sua obra, mas a grandeza de si mesmo, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Vamos ver quais são os resultados daquilo que ele, ou ela, ou a pessoa, enfim, o espírito que está nessa condição de missionário, traz para a Terra. Esse resultado influencia, moraliza, transforma a humanidade em que sentido? Então, diz o Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro missionário é reconhecido exatamente pelo que ele é e pelas suas obras. Tem que haver uma concordância com aquilo que ele fala, com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz. E João Batista nos mostrou isso, ele foi extremamente coerente com tudo aquilo que ele falava. Aquilo que ele falava, ele também executava. E o segundo parágrafo destaca bem o aspecto da verdade. Ele veio nos falar grandes verdades. Ele veio nos mostrar que nós estávamos muito enganados em relação a nós mesmos. Veio falar da necessidade de nós nos purificarmos, de nós nos arrependermos, de nós retirarmos dos nossos corações aquele orgulho que nos fazia achar e pensar que nós éramos melhores do que as outras pessoas. Então ele falou grandes verdades e que machucavam as pessoas, porque nós ainda não estamos tão prontos, tão abertos para ouvir grandes verdades, principalmente quando elas nos mostram as nossas imperfeições. E João Batista tinha esse perfil. Nós já falamos lá no EAD, livro 1, e aqui trazemos apenas para relembrar que, segundo o livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, ele, o espírito de João Batista, veio exatamente de Sírios, teria vindo então lá de Sírios, da constelação do Grande Cão, e aqui no planeta Terra, ele teria sido Jacó, depois Moisés, depois Elias, depois João Batista. Mostrando então que desde o primeiro momento já vinha ali em caráter missionário,
porque em todas essas reencarnações ele teve essa missão, esse caráter de ajudar a Terra em algum momento no seu processo evolutivo. Vamos para alguns textos evangélicos que nos falam sobre João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama do deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar, na verdade, as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vejam que nessa primeira passagem de Mateus, ele fala da questão do arrependimento e no segundo parágrafo também. Então, uma coisa que foi muito destacada por João Batista era exatamente o arrependimento. E a doutrina espírita nos fala que o arrependimento é o primeiro passo para que nós possamos nos quitar com a lei divina. É arrependimento, expiação e reparação. Quem não se arrepende é aquela pessoa que sequer se percebe imperfeito, que sequer se autoanalisa, se conhece, se reconhece ainda um espírito longe das leis de Deus, da perfeição. Quem não se arrepende é uma pessoa ainda absorvida pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, esse primeiro passo que todos nós precisamos dar para que nós possamos um dia nos purificar, era exatamente aquilo que era trabalhado por João Batista. E quando ele diz que ele batizava com a água, exatamente para que houvesse esse arrependimento, mas que Jesus diz, batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa isso? O Espírito Santo nos fala da questão da espiritualidade, nos leva à vida espiritual. E o fogo é aquilo que queima, mas que transforma. E Jesus teve esse papel de nos falar da vida espiritual, de espiritualizar o nosso espírito, a nossa vida, e nos promover a grande transformação, que era exatamente o processo de expiação e de reparação, para que nós pudéssemos realmente caminhar ao lado de Deus. Então vejam que João Batista foi preparando o terreno, mas quem realmente, com as suas palavras, com os seus exemplos, com a sua vida, operou a transformação em nós é Jesus. Quem é que hoje está operando a transformação em nossos corações endurecidos? Jesus, os seus exemplos. Então é como fogo, no sentido de que queima, porque é difícil nós lidarmos com as nossas imperfeições. Isso é doloroso, mas ao mesmo tempo isso é libertador. João Batista é conhecido como o precursor, aquele que viria antes de Jesus a fim de lhe preparar o caminho. Foi ele quem batizou o Mestre e o designou como Messias. Precedeu a lição da misericórdia e da bondade. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como nós havíamos falado, a verdade, ela é dolorosa, ela magoa, mas nós precisamos enxergar a verdade, sairmos da cegueira para que possamos nos depurar. Então ele tinha esse caráter de precursor, exatamente para ir preparando o terreno dos nossos corações, para que quando nós ouvíssemos a palavra de Jesus, nós já estivéssemos ali relativamente em condições de compreender as suas mensagens e promover em nós a necessária reforma íntima. E isso nós estamos, claro, fazendo até hoje. Não significa que as palavras de Jesus eram apenas para aqueles que o ouviam naquela época. Não, é para todo o período pós-Jesus. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus no passado ou no ontem, sentem-se tocados pela sua mensagem, pelos seus exemplos e pelo seu grande amor. Primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, nascido em circunstâncias extraordinárias em decorrência da gravidez de sua mãe em idade avançada. Operário da primeira hora,
É ele o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. Ele representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual, sob o império da lei de causa e efeito. Então vejam bem aqui que nós trouxemos nesse slide a seguinte frase, que ele exprimia a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Isso é muito interessante, porque para que nós possamos realmente amar, nós precisaremos primeiro nos disciplinar. Primeiro nós fazemos o bem por dever de consciência, não porque já é algo espontâneo e natural em nós, mas com a persistência, com a disciplina, aquilo vai se tornando natural. E ele fazia isso, João Batista fazia esse esforço sobre si mesmo. Ele se trabalhava, ele também reconhecia as suas imperfeições. Mesmo sendo um espírito preparado, ele ainda não era um espírito perfeito. Ele também lutava consigo mesmo, com as suas imperfeições, com as suas fraquezas, mas ele estava ali naquele esforço, naquela disciplina constante, trabalhando a si mesmo e nos servindo de exemplo também. Operário da primeira hora, porque os operários da primeira hora não têm os trabalhadores da última hora. Segundo a doutrina espírita, os operários da primeira hora são exatamente os profetas, são os primeiros cristãos, são aqueles que vieram ali como precursores da palavra de Jesus, que vieram exatamente preparar o mundo para a chegada de Jesus. E João Batista tinha esse caráter. Por isso que ele é considerado um operário da primeira obra. João Batista estimulava a multidão a arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro. Então, mais uma vez, reforçando aqui a questão do arrependimento, que era essencialmente trabalhado por João Batista, e a questão do esforço íntimo para o melhoramento. Quando diz aqui, todos nós estamos trabalhando para a nossa purificação, precisamos reprimir as más tendências, dominar as paixões? Sim. Por isso é preciso vontade, por isso é preciso querer e, principalmente, por isso é preciso compreender o que nos reserva o amanhã para aqueles que praticam a lei do Cristo hoje. Porque é essa certeza, é essa confiança, é essa esperança que faz com que nós abdiquemos das vantagens imediatas do mundo em prol das vantagens, das bênçãos e graças do amanhã. Porque quando nós entendemos esse processo, nós sabemos que vale a pena renunciar o agora, porque o que vem amanhã é infinitamente melhor. É algo que vai nos trazer muito mais felicidade, uma felicidade perene e não uma felicidade temporária, como a nós temos hoje na Terra. Então, ter essa certeza fortalece o nosso coração para que nós possamos abdicar daquilo que não é bom, em prol de um futuro muito melhor. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto exterior, de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado, etc. João preparava o caminho para que Jesus pudesse nos fortalecer, nos fornecer a chave do reino dos céus e nos ensinasse as diretrizes para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus no coração. João Batista pregava o advento do reino dos céus com ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. Então, como as pessoas daquela época, e ainda tem muitas pessoas assim, nessa condição nos dias de hoje,
Mas, essencialmente, naquela época, se procurava chegar ou conquistar o reino dos céus através de cultos externos, de práticas exteriores. E foi João Batista exatamente que veio nos mostrar que nós estávamos equivocados, que não era com aquele proceder que nós conseguiríamos realmente alcançar a salvação, mas que era uma mudança, uma limpeza, sim, mas não exterior, com base nos cultos, mas essencialmente íntima. E para isso era necessário que o remorso viesse, porque o remorso iria promover a chegada do arrependimento. E com o arrependimento viria aquele esforço que todos nós precisamos ter dentro do nosso íntimo para que nós possamos nos reformar intimamente e nos regenerar. Então ele trabalhava exatamente esse despertar. Todos nós temos esse momento de despertar, onde cai a ficha e nós conseguimos compreender o motivo pelo qual aqui estamos, o que aqui estamos fazendo, quem eu sou, o que eu preciso me melhorar. Então, esse é esse momento de despertar. E João Batista trabalhava essencialmente esse momento. Por isso que ele prepara o caminho para que Jesus nos forneça a chave do reino de Deus, dos céus. Porque a chave, nós já sabemos qual é a chave. A chave é a vivência do amor. Quando nós vivenciamos o amor a Deus e ao próximo, nós conseguimos sentir o reino de Deus, o reino dos céus, dentro do nosso coração. E nós teremos então a vivência plena do seu evangelho, a plenitude espiritual, a felicidade constante. Então vejam que é um processo, é uma caminhada. Tanto João Batista, preparando esse caminho, quanto Jesus, vieram à humanidade com o objetivo de despertar-nos a consciência e o coração para aquilo que nós precisávamos realmente fazer, utilizar todo o nosso conhecimento para a depuração do nosso espírito. Preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista, tem significado especial, ou seja, preparar o caminho, que foi a tarefa de João Batista, tem um significado especial. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando de ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. Vejam que interessante, porque nós muitas vezes meditamos no bem. Nós muitas vezes, e praticamente sempre, temos consciência da postura, da atitude correta que nós deveríamos adotar diante de qualquer situação. Há em alguns momentos, claro, alguns momentos que nós temos dúvidas, qual o melhor caminho, mas em geral nós sabemos o certo a fazer, mas nem sempre conseguimos executar aquilo que nós sabemos ser o melhor, porque os nossos instintos inferiores ainda falam mais alto do que a nossa razão, do que a nossa inteligência, do que o nosso bom senso, do que a nossa vontade, que ainda é pequena, de realmente nos transformar. E João Batista veio exatamente ajudar-nos no fortalecimento dessa força de vontade, desse entendimento, desse reconhecimento sobre nós mesmos e dessa vontade, desse esforço que movimenta as nossas atitudes. Não basta eu saber, eu preciso agir. Então, ele veio exatamente trabalhar isso dentro de nós. Então, quando diz aqui, homem bem intencionado, refletirá intensamente em melhores caminhos para si e para o outro, alimentando de ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Então, cada pessoa que se modificava, que estava bem intencionado, que procurava e que procura se modificar, vai, de uma certa maneira, trabalhar, influenciar, refletir na sua melhora íntima, mas na melhora de todos aqueles que ao seu lado estiverem, porque a bondade, porque o amor, tudo isso é algo que se irradia, não apenas em palavras, em ações, mas em energia. E todas as pessoas que estão perto são alcançadas por essa força transformadora. E também vão, pouco a pouco, fazendo a sua própria reforma íntima. Então, é um ciclo positivo e que nós devemos estimular a todo momento. E que João Batista estimulava
em cada um de nós. João Batista batiza com água as pessoas que desejam ser convertidas. Sabemos hoje que tal simbolismo é dispensável, uma vez que a verdadeira conversão ocorre no íntimo do ser. O batismo, aludido no Evangelho, é o da invocação das bênçãos divinas. No Espiritismo não há batismo ou outro ritual de qualquer espécie. Jesus veio em seguida à pregação de João Batista, oferecendo-nos o seu evangelho de luz e amor. O evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do espírito. Aprende a santificar as suas experiências cotidianas sob o batismo transformador da mensagem do Cristo. Então aqui vem nos mostrar que o batismo é também uma prática exterior, da forma como era feito e da forma como acontece ainda, por exemplo, na Igreja Católica. E o Espiritismo vem mais uma vez nos mostrar que, conquanto João Batista batizasse com a água e conquanto Jesus tenha se deixado batizar, aquilo ali era um ritual. Mas percebam que João Batista procurava naquele ritual promover a verdadeira reforma e transformação, limpeza espiritual, limpeza interior. Porque o batismo é como se nos limpasse, a representatividade dele nos limpa de todos os erros e nos purifica a partir de agora que conhecemos o Cristo. Então, o ato do batismo ele tem esse significado e João Batista era muito claro nesse sentido, que não era só um batismo com água, um ato exterior, mas aquilo precisava representar a limpeza dos nossos corações para que nós pudéssemos, para que as pessoas pudessem seguir purificadas a partir daquele ato. E o verdadeiro, e ele fala exatamente, o verdadeiro batismo, que diz com o Espírito Santo e com fogo, é o batismo com que Jesus faria, porque ele promoveria a verdadeira transformação íntima, à luz do Espírito, com base no seu amor. Por isso que o verdadeiro batismo não decorre de um simbolismo. O verdadeiro batismo só acontece quando eu me transformo intimamente, quando eu me purifico, quando eu mudo as minhas atitudes no mal e passo a praticar o bem. Enquanto isso não acontece, eu não estou batizada, entre aspas. Percebam que de que adianta eu me batizar no mundo material com esse ato exterior se o meu coração continua enegrecido? Precisamos então compreender que não são atos exteriores que me aproximam de Deus, mas é a transformação interior, espiritual, que me coloca ao lado do Pai. É pela caridade que o ser se transforma, ascendendo a planos evolutivos superiores. Caridade é o amor em ação. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, quem deseja purificar-se precisa passar a exercer a caridade. Precisa compreender que a caridade é o instrumento, é o mecanismo dado pelo Pai para que nós possamos depurar o nosso coração. Não há outro caminho. Eu posso até não me sentir preparada para isso agora, mas eu preciso me conscientizar e em algum momento eu preciso começar. Já vou conseguir começar a fazer a caridade de forma tão plena e espontânea como deve ser? Não, mas é fazer como nos ensinou João Batista, com a disciplina. A disciplina e a persistência nos levará à espontaneidade. É começar fazendo a caridade por dever, por saber ser o certo. E aos pouquinhos, nós vamos nos tornando naturalmente bons. O precursor nos oferece exemplo de transformação moral, obtido sob os ditames da vontade disciplinada, corretamente administrada. Então é isso que nós precisamos fazer. Disciplinar a nossa vontade para aquilo que nós sabemos que vai nos levar para um caminho melhor. Por isso diz o Evangelho, por isso diz o Livro dos Espíritos, que para que nós possamos domar as nossas más paixões, as nossas paixões inferiores, nós temos que disciplinar a vontade, colocar as nossas paixões sobre a rédea daquilo que eu quero, que é a mudança. Se eu deixar que a minha vontade, que as minhas paixões, que os meus instintos, que a minha inferioridade
prepondere sobre a minha razão e sobre a minha vontade de mudança, o processo de transformação não virá nunca. Então, essa vontade disciplinada, corretamente administrada, ela é essencial para quem deseja realmente crescer e evoluir. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Então vejam bem, quando nós realmente conseguirmos ser verdadeiros cristãos, vai haver o quê? Vai haver uma similitude, uma sintonia entre o que diz aqui os acontecimentos da existência comum, ou seja, o dia a dia, o que nós fazemos, a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa vida, os nossos acontecimentos cotidianos e os conhecimentos do Evangelho. Aquilo que eu conheço é aquilo que eu vivo. Hoje eu conheço muito, mas eu ainda não consigo vivenciar, exemplificar o que eu conheço, o conhecimento que a doutrina, o Evangelho, a Boa Nova já me traz. Mas nós estamos nesse processo, todos os dias procurando nos purificar, nos cristianizar. E à medida que isso vai acontecendo, vai havendo uma concordância do agir com o saber. E é exatamente nesse processo que nós estamos. Isso vai acontecer? Claro que vai. Nós já sabemos disso. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, depois iremos alçar mundos felizes e um dia os mundos celestes. Então, que nós chegaremos a esse patamar, nós sabemos. O que nós precisamos nesse momento é nos esforçarmos um pouco mais, não postergar esse momento. Não é o fato de saber que isso vai acontecer em algum momento que eu vou dizer, que eu vou simplesmente cruzar os braços e dizer, ainda não quero ter que trabalhar isso agora. Eu sei que esse momento vai chegar, mas eu ainda quero curtir o mundo, eu ainda quero viver o mundo. Vou deixar para o amanhã porque eu ainda não quero enfrentar a mim mesma, enfrentar as minhas sombras, as minhas imperfeições, lutar contra aquilo que eu ainda sou e que não é o que eu devo ser. Eu não quero fazer isso agora, deixa para amanhã. Nós não podemos ter esse comportamento de sairmos postergando aquilo que nós já temos condições de fazer no hoje. Se eu já tenho essa possibilidade, se eu já tenho esse conhecimento, mesmo que de forma singela, um passo de cada vez, mas o importante é que eu já possa começar esse processo de transformação e de renovação. Meus amores, meus queridos amigos, e com isso nós vamos finalizando mais uma aula do nosso EAD Livro 2. Quero mais uma vez agradecer a você pela sua confiança, por estar aqui conosco, prestigiando as aulas, os cursos que a nossa Casa de Jesus oferece para você. Deixo aqui para você nossas redes sociais, nossos contatos, então nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails. O primeiro Evelyn para dúvidas doutrinárias, o suporte é para outras dúvidas e o nosso WhatsApp e Telegram para que você também eventualmente possa conectar-se conosco e tirar as suas dúvidas, ter os seus esclarecimentos. Meus amores, meus queridos amigos, então mais uma vez, minha gratidão, sempre muito bom contar com a sua companhia e tê-lo aqui conosco. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Próxima semana não, perdão, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.